Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Será que muitas vezes nós estamos agindo com justiça ou com senso de justiça? Na palavra do Senhor tem uma história de um homem chamado Jonas. E esse homem, ele recebeu uma missão. E a missão dele era levar uma palavra de arrependimento para uma cidade chamada Nínive. Mas ele não concordava com Deus. Ele recebeu essa missão, mas ele achava que Deus não deveria de perdoar aquela cidade. Ele achava que aquela cidade ela tinha sido tão perversa e tão má que ela merecia a condenação por parte de Deus. E aqui ele decide, por conta dele, a não obedecer a Deus e pegar outro curso da vida dele. Então o Senhor manda que ele vá a Nínive, ele pega um navio e ele vai para Tarsis, outra cidade, em outro lugar. E quando nós vemos essa história dele, nós podemos comparar com a vida, né, de cada um de nós, porque muitas vezes o Senhor coloca na nossa frente situações em que nós devemos agir com misericórdia, mas nós estamos agindo com julgamento. Nós estamos agindo como se nós tivéssemos o poder de julgar alguém ou de decidir sobre a vida e a situação de alguma pessoa. Jonas, mesmo ele sendo esse homem que estava totalmente equivocado, Deus mostrou misericórdia 2 vezes. Ele mostrou misericórdia com a cidade de Nínive, porque ele fez Jonas ir para Nínive e levar a mensagem dele, mas ele também trabalhou na vida de Jonas. Ele mostrou a Jonas, no decorrer da vida dele e dos fatos que vão acontecer, o quanto Deus é misericordioso. Como é que Deus fez isso na vida de Jonas? Porque quem sabe a história de Jonas sabe que ele foi parar no ventre de um grande peixe. Então, quando a gente para pensar, fala assim, mas o que Deus fez na vida de Jonas? O Senhor ensinou muito a Jonas. Porque Jonas, quando ele está naquele lugar, que ele entrega aquela mensagem, Jonas, ele sai dali e ele vai se posicionar debaixo de um arbusto, porque ele quer ver o que vai acontecer com a cidade. Ele traz a mensagem, ele traz a palavra e ali ele agora vai ver o que vai acontecer com aquela cidade. Enquanto ele está ali debaixo daquele arbusto, o Senhor faz nascer para ele, né, sobre ele, uma árvore que vai protegê-lo e vai trazer sombra sobre ele. Ele naquele calor incessante, naquele calor do Oriente Médio, que é muito forte, mas de repente nasce uma árvore e o cobre. E ele vai ficar todo abrigado e agradecido porque ele está naquele lugar. Mas também vão nascer vermes e vai comer aquela árvore, não vai sobrar nada. E ele vai ficar com dó daquela árvore, ele vai ficar achando ruim, porque aquela árvore que estava tão frondosa, aquela árvore, ela morreu. E o Senhor vai trazer um ensinamento para ele agora. E vai falar para ele o que está no livro de Jonas, no capítulo 4. Só tem 4 capítulos esse livro. E no versículo 11 ele fala assim: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Ou seja, ele estava tendo dó de uma árvore, ele estava lamentando por uma árvore, ele estava sofrendo, angustiado, triste por conta de uma árvore. Mas ele não teve a empatia com aquelas pessoas que estavam do outro lado, que por uma mensagem que o Senhor trouxesse, eles teriam suas vidas transformadas, eles teriam uma nova possibilidade, uma nova oportunidade. E é isso que eu quero deixar para você de mensagem hoje. Essa é a minha mensagem para você meditar durante o seu dia. Como que você tem se comportado diante de pessoas que têm atitudes incorretas, atitudes às vezes grotescas, né? Totalmente erradas. Mas qual tem sido o seu comportamento com essas pessoas? Você tem condenado ou você tem buscado em Deus a forma de trazer a misericórdia do Senhor para essas vidas, para essa pessoa que está do outro lado? A gente se aborrece, se entristece, se enfurece e a gente acha que a gente é o dono da razão. E hoje eu até ouvi numa pregação, o pastor falando sobre perdão. E ele fala assim, quanto mais a gente alimenta para a gente mesmo que é ruim. Porque aquela outra pessoa não sente nada do que a gente está sentindo, ela vive a vida dela normal. Mas a gente quer ter um senso de justiça que não nos cabe.
Porque se nós fôssemos agir com a justiça com eles e o Senhor fosse agir conosco com a justiça, nós estaríamos muito pior do que as outras pessoas. Então, essa é a minha mensagem para você, que você medite durante o seu dia, como você tem se comportado, como que você tem atuado, para que o seu coração seja um coração misericordioso e que você possa usufruir também das misericórdias do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.